A inflação ultrapassa a marca de 10% em 2021. E o Banco Central põe a culpa no preço da energia e do agronegócio. Então, boa noite para você que mora nesse país em que o Banco Central, que deveria cuidar da inflação, diz que a culpa é dos outros. A culpa é da energia. Mas só que o presidente do Banco Central está lá para apurar se a culpa é da energia, o que ele fez para segurar a inflação? Não fez nada. E o Roberto Campos Neto, como eu dizia, além de tudo, parceirão do Paulo Guedes, não só é parceiro ideológico do Paulo Guedes, como parceiro em conta no exterior, né? Os dois têm conta em offshore no exterior, está um pouco se lixando para a economia brasileira. Então, boa noite para você que mora nesse país em que o presidente do Banco Central é chamado de irresponsável e cara de pau pela presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, depois de ter dito que, veja bem, o problema da inflação é a política de preços para a energia. A política de preços para a energia é o centro, o coração da política liberal implantada no Brasil, política neoliberal implantada no Brasil, no governo Temer, logo depois da derrubada da Dilma. Então, a dolarização completa dos preços. Então, mexe no câmbio, sobe o preço. Mexe no câmbio, sobe o preço. Você tem uma estatal de petróleo, mas fica completamente na mão, né, dos preços internacionais. É claro que tem que haver algum tipo de paridade, mas não absoluta, colocando o brasileiro nessa situação de, enfim, porque daí impacta na hora de encher o tanque, mas impacta no preço da comida, impacta no preço dos alimentos, todos, do vestuário, todos os produtos transportados no Brasil. E o que é grave, né, Daiane? No mesmo dia em que sai a confirmação, então, da inflação acima de 10%, no ano de 2021, a gente fechou em 10,06%, muito acima da meta estabelecida para o ano de 2021, né? A meta era de 3,75%, então mais de 6 pontos acima da meta, um estouro absoluto, uma incompetência absoluta por parte do Banco Central e da equipe econômica de Paulo Guedes. Bom, no mesmo dia em que sai esta notícia, sai a notícia da Petrobras que vai fazer mais um aumento. É assim, vai haver mais um aumento no preço da gasolina e do diesel. Está aqui, ó. A Petrobras anunciou que a gasolina vai subir 4,85% e o diesel 8% a partir de amanhã. Então, a gente já teve um descontrole inflacionário em 2021 e esse aumento, né, primeiro do ano, a gasolina, já projeta que 2022 vem muito parecido. Nós vamos ter recessão e inflação ao mesmo tempo. Só que não tem nenhuma surpresa para quem acompanha isso no cotidiano, gente. Em abril do ano passado, a gente já estava com um acumulado de 12 meses, que isso que interessa, acima desses 5,25. E daí veio crescendo, 6, 7, 8, 9, 10, desde setembro que a gente já está no acumulado de 12 meses, acima de 10%. Então, o descontrole é completo e isso só se revela o seguinte, quer dizer, o instrumento que o Banco Central tem, supostamente para controlar a inflação, não resolve para esse tipo de inflação especial. Quer dizer, qual é o instrumento que eles dão? Aumenta a taxa de juros. Vocês se lembram? No primeiro semestre, a taxa de juros estava em 2%. Agora, ela está chegando nos 10%, ela foi multiplicada por 5%. E a inflação só fez crescer nesse período. Por quê? Porque a inflação, no nosso caso, essa inflação de agora, é aquilo que no economês a gente chama de inflação de oferta. Não é a tal da inflação de demanda, onde, teoricamente, você poderia aumentar a taxa de juros, provoca um pouco de recessão, isso é muito ruim, as pessoas têm menos recursos para consumo, e isso abaixa, teoricamente, os preços. Mas nem esse modelo está em jogo, porque o problema é o quê? A gente está com os preços que pressionam a inflação para cima, não são de controle interno do Brasil e não são controláveis pelo aumento da taxa de juros. É a política de preços da Petrobras, que é um absurdo, você já falou, Rodrigo, mais um aumento, né? Em vez de estimular a produção interna, eles atrelam, tá certo, os preços dos derivados aos aumentos dos preços pela OPEP, no atacado, que é uma loucura. Você tem o problema dos alimentos, né? Então, muitos deles se transformaram em commodities cotados no mercado internacional, outros sujeitos à seca. Vamos lembrar que a gente teve um problema
nas safras também, e também, de novo, responsabilidade do governo, acabaram com a política de estoques reguladores. Você tem o problema da energia elétrica também, é um problema de um preço administrado, que não adianta você retirar a renda das pessoas e elas deixarem de ligar a luz, porque a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, autorizou o aumento nos preços das tarifas. E aí é inevitável, o IPCA ele sobe.